A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Avivamento na Vida da Igreja, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje estaremos comentando a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. O texto áureo encontra-se em Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Verdade prática. Ao longo dos anos, a Igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo de número 13. Então vamos lá, meus amados irmãos, dar início à nossa lição de número 5. O avivamento na vida da igreja. Como os irmãos sabem disso, nós estamos estudando avivamento. Estudamos na aula passada o avivamento no ministério de Cristo, no ministério de Jesus, e hoje vamos estudar o avivamento na vida da igreja, porque o autor da lição coloca de forma bem clara que no início da igreja, ou seja, nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Então, dentro deste contexto, é o nosso tema da lição de hoje. Este novo tempo que foi trazido por Jesus, porque Jesus, quando esteve aqui, ele mesmo falou para os seus discípulos: é necessário que eu vá, para que o outro Consolador venha, e ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar todas as coisas que vocês ouviram. Vocês não devem se preocupar com o que vocês vão falar, porque quando você chegar diante de reis, quando você chegar diante de príncipes, ou seja, quando você chegar diante de autoridades, de pessoas que vão questionar a sua fé, não se preocupe, porque naquele momento o Espírito Santo de Deus vai falar por você, porque você vai ser um instrumento de Deus. Ser instrumento de Deus é isso, é dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus haja em nossa vida. Era o que acontecia na igreja primitiva e o que está faltando na igreja nos dias atuais. Por isso a CPAD, se os irmãos perceberem, ao longo destes últimos anos, está colocando temas relacionados ao verdadeiro, ao genuíno pentecostalismo que está se ruindo. Por quê? Porque os exageros que estão acontecendo, as meninices que estão acontecendo, estão tentando descredibilizar o verdadeiro, o genuíno mover de Deus na sua igreja. Então, essa lição está para nos exortar, está para nos alertar e também para nos motivar a buscarmos verdadeiramente o avivamento que vem de Deus, porque como nós estudamos na aula 1, foi falado que o avivamento é uma ação externa, ou seja, ela vem de Deus. O homem não pode fazer com que o avivamento aconteça, porque é Deus que faz a sua obra viva, porque avivamento é isto, é avivar, é dar vida. Então é Deus quem dá vida à sua obra, à sua igreja, porque de fato a igreja não é de ninguém aqui nesta terra, a igreja é de Deus. A igreja é de Cristo e foi comprado pelo sangue de Cristo. Então é dentro dessa perspectiva, desse contexto que nós vamos estudar o avivamento na vida da igreja. O tópico primeiro, o autor vai falar sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, mostrando aqui que o batismo no Espírito Santo é para todos. É para todos. Todos os crentes salvos em Cristo, o batismo é para você. Isso mesmo. Jesus não restringiu, é um dom de Deus, é uma promessa que Deus fez. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa. É a promessa do Pai ao qual Jesus Cristo falou, que está disponível a todo crente salvo em Cristo. Cristo, assim,
nos falou. Então, meus amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo, como o autor está nos falando aqui, ele vai dar algumas condições para a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. E dentro da lição ele fala de forma bem resumida, mostrando 3 passos, vamos falar assim, 3 estágios, 3 condições necessárias. E a condição necessária é ser salvo. É ser crente fiel a Cristo. Em resumo é isso. Só que o autor ele elenca aqui, mostrando que primeiro tem que se arrepender e crer no Evangelho. E quem se arrepende e crê no Evangelho é o crente. Por isso o batismo é para todos os crentes. Ele está dando as condições aqui. Por isso em Marcos 1, versículo 14 e 15, fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Meu irmão, ninguém pode ser salvo sem arrependimento e fé. É isto que o autor aqui está nos falando. Ele está nos dizendo que para receber o batismo com o Espírito Santo eu tenho que ser salvo. Porque batismo com o Espírito Santo é para crente. Batismo com o Espírito Santo é para a pessoa que aceitou a Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e os confessou e tem fé em Cristo. E segundo, é obedecer a Deus. O crente tem que ser obediente à voz de Deus, porque Jesus mesmo falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este é o que vai entrar no reino de Deus. Então essas condições que o autor está elencando aqui na lição são as condições de ser crente, de ser salvo. Por isso o chamado é abrangente, o chamado é para todos os crentes. E ele está dando as condições: arrepender, ter fé, obedecer e santificar. Esta é uma condição para ver a Cristo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então o autor está dando algumas condições. Não é fórmula mágica, se os irmãos perceberem aqui. Isso aqui não é uma fórmula mágica. Ou seja, isso aqui é o viver cristão. É ter uma vida pautada na presença de Deus. É ter uma vida, meu irmão, alinhada com a vontade de Deus. Porque o crente que aceita Cristo, é claro que ele tem que se arrepender. Tem que ter fé em Deus. E quem é crente verdadeiramente e professa a Cristo, não só de lábios, mas de coração, ama a Deus verdadeiramente, ele é um crente que obedece e procura se abster das coisas deste mundo. Por isso é a santificação, que é uma condição necessária para se ver a Deus. Ou seja, então tem que ser santo. Ser santo é ser separado das coisas mundanas, ser separado das coisas deste mundo, das coisas que venham a manchar a imagem de Deus na nossa vida. Então o autor aqui está dando as condições necessárias para você se tornar um candidato a receber a promessa do Pai, a receber o presente, que é um dom. É o dom do Espírito Santo, de receber o batismo com o Espírito Santo. Mas eu tenho que entender que a promessa é para todos os crentes. Todos os crentes, meu irmão, é para todos. Não tem um limite. Eu devo buscar, eu devo desejar. Para eu receber alguma coisa, para eu ganhar alguma coisa, eu tenho primeiro que desejar. Fazer por onde? Porque é um presente, é uma graça, não é por merecimento. Porque alguém pode dizer: mas Deus, eu faço a tua obra, eu não falto um culto, eu ajudo as pessoas, eu faço tudo e não recebi o batismo com o Espírito Santo. É isto que está impedindo, porque você está achando que é pelos seus méritos. E não é por mérito pessoal, é pela graça de Deus, porque é um presente de Deus para os crentes, um revestimento de poder, uma capacitação pós-convenção, porque é para crente salvo. Então eu tenho que entender isso, que é a graça de Deus, é pela sua infinita misericórdia. O batismo com o Espírito Santo não se obtém por méritos pessoais, mas é unicamente e exclusivamente pela graça de Deus.
é a graça de Deus na vida do crente. E a promessa é para todos. O autor fala nesse primeiro ponto da lição também falando sobre a promessa para todos os salvos. É aquilo que eu estava falando. E isto fica bem claro no texto de Atos dos Apóstolos, quando Pedro olha para aqueles varões que ficaram admirados com o que estavam acontecendo ali. Porque quem estava ali era crente. Os irmãos concordam comigo que aquelas 120 pessoas, cerca de 120 pessoas que estavam ali, eram crentes. Eram pessoas que já tinham o Espírito Santo em sua vida. E como eu posso afirmar isso? É simples. João, capítulo 20, versículo 22. E Jesus disse para os discípulos: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Jesus morreu, ressuscitou, ficou aqui nesta terra 40 dias, e em um desses seus dias aqui na terra ele teve um encontro com seus discípulos, e disse aos seus discípulos: recebei o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos fala que Jesus falou que ele soprou sobre os seus discípulos. Ou seja, os seus discípulos, meu irmão, já tinham o Espírito Santo em sua vida. Então, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi o batismo com o Espírito Santo. É um revestimento de poder, é uma capacitação sobrenatural feita por Cristo, porque quem batiza com o Espírito Santo é Cristo. Eu tenho que entender isso. Foi isso que João Batista falou. Olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vai vir um depois de mim que é mais poderoso do que eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Ele, ou seja, Jesus, que há de vir, João Batista falando, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção pós-conversão e é operada por Cristo. Cristo que batiza o crente com o Espírito Santo. E a promessa é para todos. Por isso, Pedro, quando se levanta, ele fala: olha, a promessa diz respeito a vós. Pedro estava falando para quem? Para os judeus. Olha, de respeito a vós, judeus, de respeito a vossos filhos. João está dizendo, a sua descendência vai ser alcançada. E a todos os que estão longe, ou seja, é para vocês, judeus, é para vossos filhos, ou seja, a sua descendência, para os que estão longe, ou seja, os que estão dispersos, porque os judeus estavam espalhados por todo mundo, mas ele não para por aí. Ele conclui falando: a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Isso está lá em Atos capítulo 2, versículo 39. Então Pedro está dizendo: olha, é a vossos filhos, a vós, vossos filhos, a todos os que estão longe, mas não para por aí. A tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É a todos, a abrangência, porque é promessa de Deus para todo crente. Isto é o batismo com o Espírito Santo, é uma promessa, é um presente de Deus para todo o crente. Então se alegre em Deus, você que já tem o batismo, que é batizado com o Espírito Santo, e você que não é, a partir de hoje você tem que buscar, tem que desejar, tem que pedir. E não é pelos seus méritos, pelos seus esforços, mas é pela graça de Deus. Então peça a Deus que Ele, na sua infinita misericórdia, irá lhe conceder, porque é promessa do Pai. E quem vai batizar você é Jesus. Segundo tópico da lição. Na verdade, ainda tem o terceiro subtópico aqui, que o autor vai falar um pouco sobre o engano dos cessacionistas. Neste ponto, o autor vem trazer aqui o que algumas pessoas tentam distorcer da palavra de Deus, tentando descredibilizar o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Ou seja, eles tentam restringir, dizendo que isso aconteceu apenas ali na igreja primitiva e só foi para aquela comunidade, para aquele local, e não é extensivo para nós, não é extensivo para a atualidade.
E é um engano. Por que um engano? Porque em lugar nenhum da Bíblia as Sagradas Escrituras nos mostram isso. Mas as Sagradas Escrituras nos mostram que os sinais hão de seguir os que creem em seu nome. Cristo falando, em nome de Cristo, falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpente, beberão coisa mortífera e nada irá lhe acontecer. Os sinais vão seguir aqueles que creem. E Pedro estava dizendo, olha, a promessa de respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe. A todos que estão longe e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É a todos que Deus chamar. Pedro não se restringiu àquele momento. E a história nos mostra claramente que é um testemunho extra-bíblico, mas que está pautado nas Sagradas Escrituras, que mostra que ao longo da história sempre houve pessoas batizadas com o Espírito Santo. E os dons de Deus ainda se manifestam, ainda se manifesta hoje. Hoje, pessoas que são designadas pela medicina, mas tem pessoas que é usada por Deus com dom de cura para curar. Tem pessoas que são usadas por Deus para dar profecias vinda do trono de Deus. Ou seja, os dons são atuais, são ferramentas, são capacitações que Deus deu à sua igreja com o objetivo de edificação até chegarmos à estatura de varão perfeito. E quando é que você vai chegar à estatura de varão perfeito? Na redenção de nosso corpo. Quando Cristo zoar a trombeta, porque a trombeta de Deus zoará e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E quem morreu ressuscitará primeiro a encontrar o Senhor nos ares. Jesus estava dizendo, quando Paulo, ali inspirado pelo Espírito Santo, escreve, estava nos dizendo que vai perdurar todos os dons até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foram capacitações dadas por Deus para edificação da igreja, para edificar sua obra, para preparar pessoas com o poder do Espírito Santo para fazer com que a obra venha a ser edificada, aumentada, e tem esse poder. Não é à toa que em países onde a repressão, a perseguição a cristãos são ferrenha, lá você vai perceber que vai ter crentes, e eu digo sem medo de errar, pode pesquisar, em sua grande maioria, com certeza, mais de 95% são crentes pentecostais. Por quê? Porque sabem que Deus opera, que Deus faz. E nestes lugares, meus irmãos, onde a perseguição é ferrenha, ali Deus manifesta de sua forma sobrenatural sobre a vida daquelas pessoas. Não é à toa que você vai ver terrorista, islâmicos, extremistas se convertendo a Deus, porque Deus ainda opera milagres. Cremos, meu irmão, e temos a certeza que o nosso Deus é Deus que fala com o crente na terra, é Deus que ainda cura, é Deus que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Deus a que servimos, um Deus que capacita os seus servos em todo o mundo. E há pessoas ainda que falam, nós já até comentamos sobre isso, que diz que batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa aceita Cristo. Por quê? Porque ele agora é salvo e aquele momento ali é o momento do batismo com o Espírito Santo. Nós até já mostramos sobre isso, que na verdade não é isso que a Bíblia nos mostra. Os discípulos já tinham o Espírito Santo, conforme está lá em João, capítulo 20, versículo 22. Mas em Atos dos Apóstolos, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ou seja, eles já tinham o Espírito Santo na sua vida. O tópico 2 vai mostrar sobre o dinamismo da igreja, mostrando que a igreja nasce já avivada, ou seja, a igreja nasceu avivada. Isso é um fato constatado no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja nasce sob a chama pentecostal. É fácil de constatar isso, só basta ler o livro de Atos. Quando Cristo inaugura a igreja, porque a igreja de fato já existia.
Mas ali a inauguração, assim como acontecia no tabernáculo, como aconteceu no tabernáculo, quando o tabernáculo vai ser inaugurado, a glória de Deus se manifesta no meio do arraial dos israelitas para mostrar que de fato Deus estava ali. Foi o que aconteceu aqui. É um acontecimento extraordinário, porque está acontecendo naquele momento ali, meu irmão. É como se estivesse mudando a dispensação, passando da lei para a graça. E o que foi que aconteceu também quando teve a mudança de dispensação para a lei? O que aconteceu? Aconteceu coisas sobrenaturais no monte ali, Sinai. Aconteceu fogo, vento, estrondo, ou seja, acontecimentos sobrenaturais para marcar que está acontecendo algo novo. Foi a dispensação da graça que estava iniciando, e no Pentecoste não foi diferente. Deus estava dizendo, a dispensação da graça está sendo inaugurada hoje. E aconteceu coisas sobrenaturais, vento, fogo, que a língua era repartida como de fogo, um vento veementemente impetuoso. Ou seja, eram acontecimentos sobrenaturais para mostrar que algo sobrenatural estava acontecendo. E a igreja nasceu sobre essa chama, porque o Senhor da igreja iniciou naquele dia, no dia de Pentecostes, o maior avivamento, meus amados irmãos, da história humana, que foi a inauguração da igreja com o selo, o batismo do Espírito Santo na vida daqueles crentes que estavam ali. E depois do Pentecostes, o que aconteceu? Depois de Pentecostes, o que acontece é milagres, são sinais, são prodígios, é ousadia que foi dada pelo Espírito Santo na vida dos crentes. Pedro, que outrora negava a Cristo, olha, tu parece com ele, porque tu fala com ele, tu era um deles. Não, não sou. Mas tu se veste como ele. Não, não sou eu não. Eu vi tu com ele. Não, não estava com ele não. Mas aqui agora Pedro se levanta. E quando ele é preso ali, chega um dado momento que as autoridades dizem para ele, olha, não fala mais desse Jesus. Não prega mais esse Jesus. E Pedro olha para aquelas autoridades e fala, que importa? Importa obedecer a Deus ou aos homens? Por quê? Porque agora ele estava, meu irmão, revestido de poder. É esse poder sobrenatural que vem sobre a vida do crente salvo, para ele ter intrepidez de proclamar a verdade de Cristo. Por quê? Porque ele foi alcançado por essa bênção que é o batismo com o Espírito Santo, ou seja, ele agora está revestido de poder. E ele compreende que ele tem essa capacitação dada diretamente por Deus. Então, depois do Pentecostes, a igreja cresce de forma extraordinária. Na primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Depois, Pedro vai pregando e quase 5.000 também vai se agregando aos crentes. E a igreja está crescendo. Então, começa agora uma nova etapa na vida da igreja, que é o que? A preparação. E a preparação acontece debaixo da unção do Espírito Santo. É através da palavra, é através do partir do pão, da comunhão, ou seja, da obra social, que também foi uma coisa marcante na igreja pós-Pentecoste, e agora de forma igualitária para todo mundo, ou seja, não dando preferência a um em detrimento do outro, não, mas a coisa agora começou a andar. E foi isso que aconteceu depois do Pentecostes. O que foi que aconteceu? Os apóstolos tiveram ousadia do Espírito Santo. Eram presos, eram chicoteados, eram humilhados, eram confrontados, mas em momento nenhum deixaram de proclamar a palavra de Deus. Então esse é o dinamismo da igreja apostólica, que foi gerado pelo avivamento. E avivamento, como eu falei no início, é trazer vida. E o Espírito Santo, que foi prometido por Cristo, trouxe vida para que os discípulos continuassem a obra que Cristo os ortogou. E essa obra está hoje a nosso cargo, de fazer com que o reino de Deus se expanda nesta terra. O último ponto, o terceiro ponto, é falar sobre um ministério ungido para os dias atuais, na unção do Espírito Santo. Neste ponto aqui, o autor vai falar sobre o que acontecia nos dias apostólicos e que deveria ou deve acontecer em nossos dias. É o quê? É que a nossa mensagem, a pregação cristã, tem que ser acompanhada de poder, tem que ser acompanhada de prodígio e sinais. E isso pode ser, meu irmão, manifesto por meio de salvação de vidas para Jesus.
quando uma pessoa está aceitando a Cristo, meu irmão, aquela pessoa está se libertando das garras do pecado, se libertando das garras do inimigo, está deixando de estar na escuridão, porque agora ele está na luz, ele está vindo para o corpo de Cristo, fazer parte da igreja de Cristo. Então essas coisas têm que acontecer, e a gente vê que acontece, pessoas sendo curadas, cegos são com as visões restauradas, coxos andando, endemoniados sendo libertos dessa opressão que lhe vem sobre a sua vida. Então, meu irmão, o ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Isso é que é ministério ungido, ou seja, é ter a consciência de entender que a dependência para que a obra de Deus avance é depender de Deus. E Paulo tinha consciência disso, por isso ele, quando está escrevendo aos Coríntios, ele fala, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É isso que falta as pessoas entender, porque tem pessoas que acham que a obra está crescendo, que as coisas estão dando certo, é porque ele está na frente do trabalho, e muitas vezes não é assim, meu irmão. Muitas vezes não, nunca é assim, porque quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quem faz crescer é Deus. Nós apenas somos instrumento de Deus para fazer, para plantar. Aí outro vem e rega, mas o crescimento quem dá é Deus. É Deus que opera. Em muitos lugares a obra não avança, não cresce, porque está achando que a dependência para que a obra cresça, para que venha obter resultado, depende dele. Depende dela, mas não depende de Deus. Eu tenho que lançar tudo nas mãos de Deus, porque a obra é dele, o povo é dele, os dons é dele, os instrumentos são dele, tudo é de Deus. Então é Deus quem faz a obra crescer. E quando eu entendo isso, eu estou tendo sim um ministério na unção do Espírito Santo. Eu estou tendo essa vida na unção do Espírito Santo, é depender exclusivamente do Espírito Santo. Um ministério ungido para os dias atuais, também o autor vai falar sobre autenticado por Deus. Tudo isso já está tipo uma continuação do que nós estamos falando, essa autenticação dada por Deus. Porque é aquilo que algumas pessoas ainda erroneamente entendem. Porque se a pessoa fala assim, eu tenho estudos exegéticos, eu tenho estudos hermenêuticos, eu tenho estudos homiléticos, ou seja, eu entendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se eu abrir a Bíblia em qualquer citação ali, eu consigo falar, eu consigo destrinchar o texto bíblico. E tem gente que consegue, verdadeiramente consegue. Mas é uma palavra igual a uma comida sem sal, igual a uma comida sem tempero, ou seja, não traz praticidade, não traz aquilo que está faltando, que é a unção do Espírito Santo para tocar nos corações, e muitas vezes toca até na mente da pessoa. A pessoa até compreende, diz, um estudo intelectualmente perfeito, falou dentro de todos os padrões hermenêuticos, homiléticos, uma boa palavra, aquele é um belo orador, mas as pessoas saem dali, não tem a chama acesa ou reacesa no seu coração. Por quê? Porque muitas pessoas acham que o seu conhecimento, o seu alto nível de estudo são suficientes para alimentar o povo de Deus, para falar ao povo de Deus de forma que o povo de Deus se sintam bem com aquilo ali. Nós aqui não estamos, meu irmão, fazendo uma apologia contra a estudos hermenêuticos, não. Isso tem que ter sim. Mas eu tenho que entender que não apenas isso, eu tenho que priorizar na vida cristã primeiro, a dependência de Deus, a dependência do Espírito Santo. Quando eu entendo que dependo exclusivamente do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai agir naquilo que muitas vezes preparamos. É assim que acontece. Eu tenho que entender
que a dependência não é de meus estudos, a dependência não é do material que eu tenho, a dependência não é daquilo que eu estudei numa faculdade teológica. Não, eu tenho que entender que tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu estudei, tudo isso que eu preparei, eu tenho que colocar nas mãos de Deus, na dependência de Deus, porque quando eu faço isso, eu estou autenticando aquilo para Deus, porque, como eu falei anteriormente, a obra é de Deus. E quem autentica a obra é Deus. Não é assim? É Deus que aprova ou desaprova. E para eu conseguir, para eu chegar a ser aprovado por Deus, eu tenho que entender que a obra é dele, eu tenho que fazer do jeito dele. Então, tudo, meu irmão, que nós estudamos, não é errado estudar não, tem que estudar mesmo. Conceitos hermenêuticos, exegéticos, homiléticos, aprender a estudar, mas colocar à disposição de Deus. Para que Deus venha fazer a sua vontade naquilo que aprendemos. E não eu colocar na frente e renegar a atuação do Espírito Santo na minha vida. Porque quando eu faço isso, fica apenas de filosofias vãs. Em palavras ditas da boca para fora, ou seja, eu me torno um religioso. Um formalista. Que estou à parte da dependência do Espírito Santo de Deus. Mas essa lição vem para nos alertar. Autentique o seu trabalho, o seu ministério a Deus. Dê a Deus. Porque é dele que vai vir a autenticação. E o autor vai terminar falando sobre essa glorificação a Cristo. Porque o Espírito Santo glorifica a Cristo. Nós temos que entender isso. Por isso fala em João 16, versículo 13 e 14, fala. Jesus declara que a missão do Espírito Santo é glorificar Ele. O crente, quando está na dependência do Espírito Santo, ele não busca mérito para si. Quando Deus usa o crente, não é para engrandecê-lo, é para engrandecer a Cristo, para glorificar a Cristo. Isso é ter um ministério ungido pelo Espírito Santo, é entender, é aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Para a autenticidade vir de Deus, eu tenho que me colocar à disposição, na dependência de Deus. A mesma coisa está acontecendo aqui nessa glorificar a Cristo. A missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Então, quando o crente é usado em profecia, em dom de cura, seja em qualquer outro manifestação espiritual dada pelo Espírito Santo, a atitude daquilo ali, aquele gesto, aquela ocasião que está acontecendo ali, aquele fato que está acontecendo, não é para glorificar o pregador, não é para glorificar a pregadora, ou o homem, ou a mulher, ou a criança ou adolescente, mas é para glorificar a Deus. Porque há pessoas em nosso meio, porque se Deus usar uma pessoa com o dom de cura, a pessoa acha que aquela pessoa ali é curandeira. Aí a fama daquela pessoa vai crescer na igreja, porque hoje são acontecimentos raros dentro da igreja. E se aquela pessoa não tiver o discernimento de Deus, pode, meu irmão, se desviar da verdadeira sã doutrina, porque ela vai achar que aquilo ali é dela, que aquele poder é dela, que aquela capacidade é dela, mas não é, é de Deus. Por isso a palavra de Deus nos fala: sede bons despenseiros de Cristo. Despenseiro não é o dono da despensa. A despensa tem o dono. E o despenseiro só usa o que está dentro da despensa com autorização do dono. Então eu tenho que entender que eu não tenho nada, que você não tem nada. E tudo aquilo que nós fazemos não é para nos engrandecer ou para glorificar a nós ou para recebermos aplauso de quem quer que seja. Eu devo fazer com a motivação correta. E a motivação correta é glorificar a Cristo, entendendo que a obra é de Deus e que Cristo é que deve ser glorificado, porque por isso e para isso que ele enviou o Espírito Santo, a fim de glorificá-lo. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando mais um comentário bíblico da sua lição, e nesta lição comentamos a lição 5, o avivamento na vida da igreja. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe, meus irmãos.